pode ir para frente. Por que 2050? Né? Porque é um número redondo, é os 200 anos de Blumenau? Não. É porque, segundo as projeções de vários institutos, inclusive da FURB, em 2050 nós chegaremos aos 700 mil habitantes em Blumenau, que é o ponto de saturação, ponto máximo que nós podemos ter de população na nossa região. Então, o nosso desafio é chegarmos aos 700 mil habitantes em 2050, sem prejuízo da qualidade de vida, sem prejuízo dos nossos diferenciais do ponto de vista de desenvolvimento, e liderando, né, e estando entre aquelas 198 cidades que vão liderar o crescimento na América Latina nos próximos anos. Então, o eixo 1 de uso e ocupação do solo, né, ele tem como principal ação a indução do crescimento da cidade para a região norte, a reavaliação das áreas de risco, a criação de novas restrições de ocupação na área já consolidada, uma questão de conscientização da comunidade do ponto de vista de percepção de risco, que é o grande desafio que a gente tem, e um sistema de alerta e monitoramento de cheias e deslizamentos mais eficientes, em especial nas áreas de cheia. Né? Então, a ideia, né, é inverter a densidade habitacional nos próximos anos. O próprio zoneamento, o novo zoneamento, ele prevê isso. Né? Nós diminuímos os potenciais construtivos das áreas centrais e liberamos crescimento na região norte. Então, essa foi a primeira ação de indução do crescimento para a região norte. Né? Criamos algumas outras questões com relação à permeabilidade. Né? Antes, isso aqui era permitido, né? Ou seja, você podia ocupar nos primeiros pavimentos para garagem 100% do teu terreno, e só depois é que você ia reduzindo para poder criar as áreas de aeração e de sol. Né? Hoje, no Código Novo, aprovado em 2010, essa é a nova situação, ou seja, você tem que ter 20% do solo permeável, ou seja, a água tem que entrar no solo. Ganhou-se em altura, né? Mas não é mais permitido essa situação aqui. Outra ação é a criação, a prefeitura sair da onde está no centro e ir para um terreno na região norte, ao lado do terminal do aterro, também como fator de indução, a prefeitura indo para a margem esquerda do rio Itajaí-Açu, nessa área azul aqui, que é onde está, essa é uma outra imagem, ele pode passar, essa é uma outra imagem aqui mais do projeto que a gente tem. Nós estamos desenvolvendo isso hoje em parceria com o governo do estado, inclusive buscando aí um lançamento de um fundo imobiliário ou de um outro instrumento para viabilizar esse equipamento. Nas 2.000 novas residências que foram construídas depois da tragédia, nós concentramos os novos terrenos também na região norte da cidade, são apenas 2 terrenos que ficam aqui na parte mais ao sul. Isso também é um outro fator de indução. E nós criamos as cartas de uso recomendado do solo. Então, essas são as 35 principais áreas de risco, e para cada área de risco, nós temos um mapa como esse aqui, que indica a área interditada, a área vermelha, a área de risco monitorado e a área liberada. Né? Nesse ponto aqui, nessa curva aqui, onde tem esse deslizamento grande aqui, morreram 5 pessoas em 2008. Né? Esse morro todo desceu em cima de uma casa, e uma família inteira acabou morrendo aqui. Essa é uma outra região, uma região antiga, lá na rua Curipós. Essa é a terceira desocupação da Curipós em 30 anos. Agora, espero que seja a última. Inclusive, vamos cercar a área, inclusive, para evitar novas ocupações. E, naturalmente, né, um reforço da estrutura de defesa civil, de fiscalização e de retirada forçada de moradias nas situações de muito alto risco. Tá? Nós, além das 2.000 casas que caíram em 2008, nós já retiramos, esse número aqui está desatualizado, essa apresentação é do ano passado, na verdade a base aqui é do ano passado, mas nós temos aqui já hoje perto de 2.000 residências, já removidas, além daquelas 2.000. Depois, no eixo 2, né, a principal questão é a transposição, além da mobilidade urbana sustentável, é a transposição da BR-470 do rio Itajaí-Açu, que dividem a cidade ao meio. Então, se a cidade cresce para além do rio e cresce para além da BR-470, transpor isso é um grande desafio, né, priorizando o transporte coletivo. Aí vem, pode tocar. Né? Só que isso dá uma dimensão do desafio, né, do ponto de vista
da urbanização. Em 2002, nós tínhamos 113 mil veículos em Blumenau, aqui veículo em sentido lato, né? Ou seja, carro, moto, caminhão, carretinha, qualquer coisa que paga o nosso PVA, né, Pila? Então, qualquer coisa que tem placa registrada em Blumenau, conta aqui como veículo. E essa é a relação do número de veículos para cada 100 habitantes. Né? Então, nós saltamos em 2002 de 42 veículos por 100 habitantes para 165 veículos, aproximadamente, por 100 habitantes em 2010, né? Chegando aí aos 200 mil veículos registrados em Blumenau. Numa pesquisa da Folha de São Paulo de 2010, Blumenau aparece como a 8ª cidade no Brasil em carro, aqui falando só de carro mesmo, né? Na frente, inclusive, da cidade de São Paulo. Na verdade, Florianópolis, Santa Catarina tem 3 cidades aqui, né? Florianópolis, Brusque e Blumenau aparecem entre as 10 cidades no Brasil. E, comparando isso, né, tomando 2002 como base 100, num crescimento da frota com relação à população, enquanto o número de motos, por exemplo, aumentou 150%, nós tivemos a população crescendo 12% nesse mesmo período. Então, esse gráfico aqui ele é inviável. Ou seja, a construção da cidade para o carro, priorizando o carro, é inviável. A única forma é invertermos isso aqui e trabalharmos com o transporte coletivo, com os meios não motorizados de transporte, né, para evitar o colapso das nossas cidades. E quando a gente fala em usar o ônibus, pode ir para frente. Quando a gente fala em usar o ônibus precisa ser competitivo com relação ao carro. Precisa ter regularidade, né, que é essa a principal característica, ou seja, o ônibus das 7h15 da manhã tem que passar na minha casa às 7h15 da manhã. Não às 7 horas e muito menos às 7h30. Tem que passar às 7h15. Né? E se ele tiver que deslealmente competir com o carro na rua, ele jamais vai conseguir cumprir o seu horário com regularidade. Então, o desafio é separar e fazer o ônibus andar mais rápido que o carro. Então, nós fizemos a pesquisa... Volta ali um minutinho. Nós fizemos uma pesquisa aqui por trecho, tá? Entre os 2 principais terminais de Blumenau. Blumenau tem sistema integrado, não sei quantos de vocês são de Blumenau ou já andaram pela cidade. Blumenau tem um sistema integrado de transporte com 7 terminais, e os 2 principais, o terminal Fonte e o terminal Aterro, circula nesses 2 terminais 60% do movimento do transporte coletivo da cidade. E nós temos trechos em que você tem velocidades, em alguns horários, de 9 km por hora, em alguns horários. Ou seja, isso é uma corrida leve ao lado do ônibus, sem falar na bicicleta, você já está andando mais rápido na média do que o ônibus. Então, enquanto que o ônibus deveria ter uma velocidade ideal de 23 km por hora de média a dia. Então, com exceção, aqui é o horário e a velocidade efetivamente registrada aqui em verde, com exceção aqui das madrugadas, né, alguns poucos horários ao longo do dia, o ônibus está sempre abaixo dessa velocidade, chegando aqui no horário das 6 da tarde, a essas velocidades aí ridículas de 9 km por hora. Esse aqui, nesse outro subtrecho, menos ainda, e podia botar cada um dos subtrechos, que seria exatamente a mesma coisa. E aí, pode ir para frente? Veio a questão dos corredores, né, que é justamente uma forma. São 8 trechos ligando esses 2 terminais, investimento integrado com passeio e ciclovia, e a instalação de 4 novos abrigos de pré-embarque, onde a passagem é paga no solo. Né? São abrigos novos na região central, todos eles com ar-condicionado, fechados. A operação de embarque e desembarque na Beira-Rio, que chegava a levar 7 minutos, levava 4 minutos na média, hoje leva no máximo 50 segundos. Então nós estamos falando de 4 minutos a menos na velocidade zero. Vocês imaginam que isso trouxe de ganho para a média da redução. A nossa meta é reduzir, e nós já ultrapassamos inclusive a meta, pela metade o tempo de viagem entre os 2 terminais. Então, essa viagem levava 1h30, hoje chega a levar 40 minutos, 45 minutos. Tá? Isso dá um ganho para o usuário do transporte coletivo de pelo menos 1 hora por dia a menos no trânsito. Ele ganhou 1 dia por mês de vida com os novos corredores. Né? São 23 dias úteis. Então, essa é
é a região central, o terminal Aterro está aqui em cima, o terminal Fonte está aqui. Esses são os principais trechos. Claro que o grande objetivo é diminuição da oscilação da pontualidade, evitar irregularidade. Boa parte da superlotação não vem de falta de ônibus, mas da falta de regularidade, né? Um ônibus na Beira-Rio, às 6 horas da tarde, precisa passar de 4 em 4 minutos. Chegava a ter períodos de 15 minutos sem ônibus. Então você tinha 3 vezes pessoas mais no ponto esperando, você tinha 4 ônibus, um atrás do outro, né? Todo mundo entrava no primeiro, porque não sabia quanto tempo viria o próximo. Hoje, a gente garante essa regularidade.